Vamos lá então, seguir para o próximo passo. Eu vou fechar aqui o header, né? Fechar aqui o app também, né? Então, pessoal que está chegando agora, né, nós estamos trabalhando com o React, né, trabalhando aqui com a parte mais básica, fundamental, conhecendo aqui a estrutura de pastas e arquivos, conhecendo essa estrutura para vocês conseguirem evoluir depois, tá? A dica é, comecem pelo JS, né, o JSX. Na hora da construção do build, procura, né, trabalhar com JavaScript. Depois você faz nessa migração para o TypeScript. Vai ser mais suave. A curva de aprendizado vai ser menor. Vai ficar mais fácil de você aprender, certo? Aí depois você coloca ali o TS. Aí depois no futuro próximo, nós vamos trazer aqui as nossas lives com o React Native. Aí você vai ver que vai ficar bem fácil de trabalhar ali com mobile. Se você entender o React, na hora que a gente chegar ali no React Native, né, que é uma situação para a gente programar para mobile, você vai ver que vai ficar bem tranquilo, vai ficar mais fácil, tá certo? Vamos lá então entender o que são esses hooks, né? Os hooks aqui no React são as funções especiais que a gente tem para atender aqui algumas situações. Fizemos ali a exibição na tela direto no componente, né? Fizemos ali então, né, não teve ali o Olá Mundo, né? Foi ali só uma mensagem inicial, né? Nós colocamos aqui, né, o primeiro componente, tá? Só para exibir ali na tela. Fizemos aqui então na chamada do componente, a gente já colocou, né, para exibir na tela essas informações. Agora a gente vai trabalhar ali com o use state, vamos ver como é que funciona, né, esse hook, como é que funciona essa função especial aqui no React, tá certo? Agradeço o feedback do pessoal, né? O pessoal tá curtindo aqui a nossa live. Falar em curtir, né? As curtidas, né, são necessárias para o pessoal conseguir enxergar nossas lives num monte de lives aí que o pessoal faz de programação, tá? Então agradeço o engajamento de vocês. As curtidas são tão importantes pra gente aqui, por isso que a gente frisa bastante aqui nas nossas lives, tá certo? Vamos lá então fazer aqui a nossa, né, a nossa parte 2, né? Vamos pensar assim, né? Parte 2, né, do nosso estudos aqui com React. Vamos lá então aqui no nosso app JSX. Eu vou trocar ele, tá? Eu não vou utilizar esse daqui, eu vou criar de novo. Vou apagar tudo aqui para a gente começar do zero e a gente entender aqui as partes. Então eu vou fazer aqui um import. Esse import nós vamos utilizar aqui dentro, né, o use state. Aqui ele já vem do React. Quando você instala o pacote, né, instala ali, faz o build inicial, já vem aqui o React, certo? Já falamos também, né, sobre a modulação, né, umas lives passadas aí. Então temos imports que vai ter aqui a chavinha, tem imports que não vai ter a chavinha. Para você ter essa, né, essa diferenciação, depende de como você está exportando, né, uma função, uma constante, um arquivo, alguma coisa do tipo, certo? Então depende de como você está exportando, aí a importação vai ter o reflexo. Se vai ter a chavinha, se não vai ter a chavinha, mas já fizemos as nossas lives sobre modulação, tá? Depois acompanha aí. Vamos lá, aqui nós vamos criar o nosso app, né, o nosso app. Você pode fazer ali, que nem eu falei para vocês, né? Você pode colocar aqui direto, export. Coloca aí o export default, certo? Aí depois você economiza uma linha ali embaixo, tá? Quando você cria, né, o export default em todo o seu documento aqui, se eu tiver uma outra função, eu só posso utilizar o export default uma vez só, tá? Então export default vai ser uma vez só. Eu vou criar aqui uma constante. Essa constante aqui eu vou colocar dentro do colchete contador. Nós vamos ter aqui um contador, depois um set contador, certo? Aqui no React você não consegue fazer, né, a modificação direto se você não tiver, né, o use state. Então você faz, né, a utilização de use state, essa função, né, o hook, né, a função especial, para você conseguir trocar o estado, né, das propriedades, né, conseguir fazer modificações ali no seu componente. Então você tem que utilizar o use state. Aí você coloca aqui o use state. Por enquanto o nosso contador começa do zero, né, o valor inicial. Se você colocar um valor ali, é o valor que ele vai começar, certo? Para você conseguir modificar esse, né, contador, você tem que ter um set contador, certo? Pode colocar outro nome? Pode colocar, mas o interessante é você colocar um nome correspondente ao que você está fazendo aqui. Se você tem um contador e você quer setar, né, esse contador, modificar o valor dele, você coloca um set contador, né? Para ficar mais fácil aí de você conseguir entender depois, tá? Se organizar aqui para não ficar bagunçado aí. Vamos ter aqui a parte do return. A parte do return aqui nós vamos colocar para renderizar ali na telinha, certo? O que é interessante, né, o que as boas práticas nos dizem, né, para a gente conseguir, né, trabalhar aqui com o React, né, ficar mais claro, aqui a parte do return é a parte da exibição.
Aqui na parte da função, esse pedaço aqui em cima é a parte da lógica. Você consegue trabalhar com a lógica aqui dentro do return? Funciona? Funciona. É indicado? Não, porque depois você pode se perder, vai ficar bagunçado o seu código. Então é interessante você colocar a parte da lógica aqui fora, certo? Mas em algumas situações a gente consegue colocar dentro do return, tá? Em todas as situações, se você quiser colocar aqui dentro, vai funcionar? Vai funcionar. Vai ficar bagunçado? Vai ficar, né, bagunçado aí, você vai se perder, certo? Pensa assim, você vai fazer seu HTML, trabalhar com CSS, vai fazer o HTML e CSS junto? Não, né? Então você faz separado, organização, certo? Vamos lá então, aqui nós precisamos ter um fragmento. No caso aqui eu já criei uma div, então nosso fragmento sai, eu coloco aqui uma div, não precisa daquele fragmento vazio, porque aqui eu vou mudar um style, certo? Eu vou colocar aqui um style, colocar aqui um page. Lembra que no exemplo anterior, né, no comecinho ali a gente fez, né, um setup inicial, fizemos ali, ó, né, um texto para exibir e o texto ficou grudado no canto esquerdo. Então aqui é para a gente poder tirar, né, deslocar um pouquinho aquele texto, não ficar tudo grudado ali, certo? Vamos ter aqui um H1, esse daqui vai ser o nosso contador. Colocar mais para cá, indentação aqui no, né, na programação, a indentação é questão, não é só de visual, questão de você se localizar, fica mais fácil de você achar as coisas aí. Vamos ter aqui um P, nessa tag P vai ser o valor, e aqui nós vamos colocar ali, né, a parte do script, aqui dentro do JSX, a gente coloca dentro da chavinha. Então o que você colocar aqui vai ser JavaScript, vai ser ali o nosso contador, certo? O contador é esse cara aqui, tá? Reparem que ele fica até com uma cor mais forte aqui. Então esse daqui é o que a gente está utilizando aqui. Está fazendo inserção, você tem que colocar ali a chavinha. Precisa dar o espaço? Não, não precisa dar espaço. Eu deixei para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Então aqui também não precisa dar espaço. Se você quiser dar espaço, dá o espacinho aí, certo? Nós vamos entender agora, né, a questão das, né, dos eventos, né, são ações que acontecem. Então um evento é uma ação que acontece. Nós vamos criar aqui um contador, né? O contador está valendo 0. Para ele trocar esse número aí, nós precisamos informar, né, que ele vai, né, receber mais 1. Como que a gente faz isso daí? Então o contador vai receber mais 1, certo? Mas precisamos ter um botão para fazer, né, o evento acontecer, o evento de clique. Então vamos lá, criar aqui um botão. O botão tem abertura e fechamento. Eu vou colocar o fechamento lá para baixo. No meio dele vai ser incrementar, certo? Então aqui vai ter um botão, ele vai fazer ali um incremento, esse botão vai ter um label, certo? Por enquanto aqui não vai ter funcionalidade nenhuma, né? Não vai nem aparecer nada aqui, tá? No HTML não tem nada aqui ainda para, né? A gente, né, vai ter aqui a visualização, mas não vai funcionar, tá? Se você apertar aqui não vai funcionar. Então o HTML por enquanto está desse jeito, né? Você clicar aqui não vai aparecer nada, porque não tem ainda o evento, certo? Então o evento é o que vai fazer aquele valor ficar mudando. Então nós vamos ter aqui, ó, um botão, né, dentro aqui do botão, colocar ali o evento de clique, o onClick. Dentro aqui, ó, nessa chavinha que aparece aqui, nós vamos criar aqui uma função de seta. Então você coloca aí a função de seta para pegar ali o set contador. Dentro aqui, ó, nós vamos colocar o contador mais 1, certo? Então assim a gente consegue fazer, né, a troca dos valores aí. A gente tem que passar aqui uma função. O mais indicado, né, a gente trabalhar com a função de seta, fica mais limpo aqui o nosso código, tá? Se você quiser fazer uma função convencional, fica à vontade aí. Mas, né, aqui no caso, fica melhor você colocar uma função de seta, fica mais limpo o código, né? Fica mais fácil aí da gente se localizar. Vou colocar aqui para cima, né, os fechamentos ali, que agora que a gente já viu, né, todas as informações aqui. Aqui eu vou deixar separado, né, senão vai ficar muito grudado ali, tá? Mas essa parte aqui, ó, vou deixar junto, tá? Então esse daqui é o nosso contador. Vamos dar uma olhada lá então, né, no nosso navegador. Então tá funcionando aqui o nosso contador. Então eu empurrei isso daqui um pouquinho para cá. Tá vendo que não tá grudado ali no cantinho, né? Eu empurrei um pouquinho para cá, ó. Coloquei tudo isso daqui um pouquinho para cá. Fiz um deslocamento ali para a direita, utilizando ali o page, certo? Coloquei o page 20, ele veio para cá para não ficar grudado. E o contador aqui, ó, ele está incrementando, certo? Tá fazendo ali então a funcionalidade dele, tá? Fazendo ali um incremento, certo? Então a questão aqui dos eventos é isso daí que acontece. Quando você clica aqui no botão, troca o valor. Então quem vai fazer a troca do valor do contador é esse set contador, certo?
precisa ser assim a sintaxe do React, assim que o React trabalha, tá? Você não consegue fazer o set direto no contador, você faz aqui, ó, primeiro no set contador e o set contador vai fazer, né, a troca do valor do contador, tá certo? Então essa daí é a questão dos eventos e a função de seta, né? Função de seta aí, por isso que eu falei, né? O interessante é você saber um pouco do JavaScript para conseguir entender o React com mais facilidade. Percebam, né? Se você sabe JavaScript e vai trabalhar com React, fica fácil, né? Não fica legal, facinho? Então, quando você mudar do React para o React Native, vai ficar facinho também, tá? Então sigam essa comparação aí. JavaScript e React, fica fácil você entender JavaScript? Fica facinho. Né, o JavaScript, o React para o React Native, se você entender o React, vai ficar facinho também, tá certo? Pessoal, para quem não me conhece, sou professor de DS, eu trabalho na ETEC, aqui na Zona Norte de São Paulo, e eu preparo esses materiais aqui, esse mês está fazendo 2 anos que a gente está fazendo aqui as lives, né? Eu preparo esses materiais para utilizar lá nas aulas, né, que eu trabalho lá na ETEC, né, para ajudar os alunos, né, que às vezes perde uma aula ou outra, então eu já deixo gravado aqui e a gente trabalha em cima desses materiais, tá? E o pessoal das plataformas aqui pedindo bastante, já tem vai fazer 2 anos agora no final desse mês, né, que a gente está fazendo aqui as lives, tá? Agradeço, né, a participação de vocês, o engajamento, né, esse engajamento legal que faz com que a nossa live cada vez fique melhor aí para vocês, tá? E para a gente conseguir ajudar o pessoal que está procurando material bacana para estudar, as curtidas de vocês é muito importante, tá? Muito importante porque faz com que a gente consiga entregar a live para mais pessoas, tá? Então dá essa força no like aí para a gente conseguir entregar a live para mais pessoas, tá? Vamos seguindo aqui, né? A gente fez ali o evento de clique, né, do contador. Nós podemos fazer agora um outro evento, né? Vou pegar até essa estrutura aqui, ó, dar um Ctrl C, colocar agora então, fazer um decremento, né? A gente consegue fazer agora um decremento. Decremento ou diminuir, tá? Tanto faz aí. Aí é só você vir aqui então, trocar ali, né? Colocar uma vez o sinal de mais, você coloca o sinal de menos, tá? Não precisa deixar grudado ali não, tá? Deixei grudado sem querer, mas não precisa deixar grudado e juntinho ali, certo? Então aqui, ó, você vai ter agora um outro botão. Conforme você cria o botão ali, ele já aparece aqui, tá? Você não precisa reiniciar o servidor, né? O servidor tá rodando aqui desde a hora que a gente ligou ele, certo? Eu falei para vocês, né? O servidor, ele vai trazer aqui as informações, tá? Conforme você vai mexendo ali, ó, vai aparecendo coisas aqui, tá? Então o servidor é assim mesmo que funciona, tá? O que você faz ali no código vai refletir aqui. Só se preocupa se você terminou de digitar seu código e aqui ficou vermelho, né? Se ficou vermelho aqui é porque tem alguma coisa para acertar, certo? Então vamos lá, seguindo aqui, né, o nosso decremento. Vamos voltar para cá. Vou atualizar aqui então, né? Você tem aqui o incrementar e tem aqui o decremento, diminuir, tá? Então você tem 2 botões agora, um que vai para trás e o outro que vai para frente ali, né? Então tem 2 botões funcionando aqui direitinho. Então esses daqui que são os eventos, né? São os eventos que acontecem, né, conforme a gente clica, né, o evento de clique aqui no botão, certo? Então, assim que a gente trabalha, né, no React, você consegue fazer, né, o seu componente e reutilizar ele em outro lugar, certo? O estado, né, que manda, né, na visualização, na interface ali, tá? Então, o estado, né, no caso aqui do seu contador, que vai mandar ali na interface, que vai apresentar ali na interface, tá? Então, a interface ali depende, né, do estado que você está fazendo ali. Vamos fazer só mais um incremento aqui, né, colocar aqui mais um pedacinho, só para vocês entenderem essa questão de estado. Então, quando o contador, colocar aqui, ó, quando o contador ele for ali maior ou igual a 10, podemos colocar aqui, ó, um E comercial, 2E comercial, né? Colocar aqui uma tag P. O P tem abertura e fechamento, né? Só toma cuidado aí com as tags que tem abertura e fechamento, senão depois a gente acaba se perdendo. Colocar aqui, chegou a 10. Tá? Então o estado, né? O estado no nosso contador aqui. Quando chegar a 10, ele vai apresentar isso daqui pra gente, ó. Chegou a 10, certo? Vamos lá então, colocar aqui no incrementar. Chegou a 10, certo? Trouxe aqui então pra gente, apresentou essa informação somente quando chegou a 10 ali, né? Então nós fizemos uma pequena lógica aqui, né? Direto aqui no nosso JSX, só para a gente entender nessa questão de estado. Então tá funcionando aqui porque nós estamos fazendo o import aqui com useState, essa função especial, né, o hook, né, o gancho, né, que nós temos aqui no React, tá certo?
Vamos seguindo aqui então, né? Agora nós vamos fazer, né, uma outra parte aqui da nossa live, né? A outra parte aqui é para a gente entender como que funciona a questão ali das listas, né? Listas são, né, conjunto ali de alguns dados, né, que a gente pode trabalhar, conjunto de strings, nomes, conjunto ali de produtos, conjunto de valores, de números, certo? Vamos entender como que a gente pode trabalhar com esses conjuntos, né, utilizando aqui o React, tá certo?